laiá, laiá. Gente, estamos de volta com Temperando a Vida, com esses dois maravilhosos, Yuri Rocha e Elisete Calimã. Eles falaram um pouco sobre cada um deles. Agora eu tô fazendo aqui uma comidinha, eles estão aqui experimentando meu ceviche. O Yuri gostou, viu? Gostei. Fala a verdade, Yuri. Tá bom, tá muito bom. Parabéns. A Elisete não quis comer, comeu só 2 pedacinhos, porque não come. Comeu, eu vi. Tá gostoso. Ela comeu, disse que tá gostoso, mas é porque ela não come, entendeu? Esse negócio. Mas, mas tudo bem. Agora nós vamos aprofundar mais, gente, falar sobre a relação das pessoas, né? Com a comida, com o emocional. Eu vou passar a palavra para o Yuri aqui, que ele vai saber explicar melhor para vocês o que eu quero dizer. Porque eu tô aqui, eu pergunto, eu especulo, mas quem sabe mesmo que está falando são eles. Vai lá, Yuri. A maneira como nós comemos enquanto sociedade diz muito sobre a maneira como nós produzimos cultura. Comida é cultura. Então, quando você para entender como é uma sociedade, se você coloca luz em relação à comida, fica muito mais fácil entender. Se você tem uma sociedade que mora próxima ao litoral, você vai ter uma alimentação com muitos peixes e frutos do mar. Se você tem uma sociedade que vive próximo a montanhas, a regiões mais interioranas, você talvez tenha uma produção agrícola, você tem uma criação de animais mais expressiva. Se você olha para países com estações climáticas muito bem definidas, você vai ter uma tendência a ter mais conservas, uma tendência a ter um aproveitamento maior de animais em lugares que passaram por fomes, por períodos de guerras, por escassez. Então, a maneira como a sociedade se comporta tem muito a ver com a comida, e a comida tem muito a ver com a maneira como ela se comporta. Comida é cultura. E é preciso estar muito atento sempre ao que nós produzimos, ao que nós reproduzimos enquanto indivíduos, para entender se aquilo realmente é nosso ou se aquilo é algo que nos foi Que tá imposto. vindo, que foi imposto, é verdade. Entendeu? Até porque tem muitas culturas de alimentação que envolvem muita gordura, muita fritura, muita coisa. E a nossa aqui, pelo menos assim, a nossa aqui do Centro-Oeste, eu tô falando aqui do Centro-Oeste. A nossa aqui do Centro-Oeste é uma coisa mais envolvida com alimentação que envolve legumes, verduras, carne, entendeu? E eu acho também que essa questão a gente tem que repassar para os filhos, né? Sabe o que eu queria que você falasse, Yuri? É sobre a alimentação dos jovens hoje, que a gente começou a falar naquela hora e não continuamos. Depois a Elisete também vai falar. A questão do que os pais plantaram, entendeu? Tipo assim, é mais fácil você ir ali fazer um negócio de qualquer jeito? Fala sobre isso, por favor. Isso da cultura goiana, ela vem muito da cozinha da paulistânia, que o Dória fala brilhantemente. É a cozinha dos tropeiros, é a cozinha das comitivas que saíram explorando os interiores do Brasil. Então são alimentos que tendem a ter um prazo de conservação maior, porque eram dias viajando sem estrutura para armazenamento e tudo mais. E é uma relação cultural com a gastronomia também, de uma cozinha farta, de uma cozinha receptiva. Vira para mim tem aqui. muito a ver com os nossos hábitos alimentares. Uhum. Agora, em relação aos jovens, eu percebo que é uma geração que vem de pais que foram para o mercado de trabalho, que tinham que trabalhar e não tinham tempo para cozinhar, não tinham tempo para se preocupar com o que os filhos iam comer. E aí surge um momento também de grande industrialização, onde os ultraprocessados estavam com valor muito acessível e com uma disponibilidade muito ampla. Então, é a fome e a vontade de comer. Daí isso explica talvez essa alimentação não tão bacana. Mas quando você fala sobre, você é jovem e tem uma facilidade para se expor, tem uma facilidade para consumir alimentos mais diferentes,
eu acredito que passe muito por uma questão de personalidade. Eu saí de casa com 15. Eu fui pro mundo com 15. Então eu tive que amadurecer. Eu acho tão pretensioso falar, porque eu tive que amadurecer. Mas você tem que se adaptar ao mundo. Então você tem que ter um pouco mais de visão, um pouco mais de conhecimento para conseguir sobreviver. E aí junta isso com algo que é intrínseco a mim, que é a minha curiosidade pelo novo. Eu tenho atração pelo novo, eu tenho prazer em descobrir coisas novas. Mas é aí que eu entro, falo pra você, não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que é assim. Você é um caso em 100, entendeu? Não, mas eu conheço muitas pessoas que são parecidas comigo. Não, mas Yuri, eu discordo, eu acho você jovem demais, maduro demais, é igual a minha filha, maduro demais, assim, jovem, né? E maduro para sua idade, entendeu? Quem dera se toda a juventude tivesse isso aí. Não tem, eu sei que não tem. Nem todos têm, entendeu? Essa maturidade que você tem com a alimentação, com tudo, até com tudo que você faz, com o seu trabalho. Não tô aqui rasgando seda para você, não. Entendeu? Nem é minha pretensão fazer isso. Mas é porque realmente, eu tenho 51 anos. Então, assim, eu tenho idade para ser sua mãe. Entendeu? Eu tenho 2 vezes a sua idade. Então, eu sei que você tem uma maturidade diferente das outras pessoas da sua idade. Mas você buscou isso, é mérito seu. É uma busca, a verdade é essa. Você buscou isso, mas nem todo mundo busca. Mas não precisa também. A zona de conforto não tem esse nome à toa. Eu posso entrar nessa conversa? Pode, por favor, entra nessa conversa. Desculpa, que nós estamos... Essa questão que você está trazendo, né? Você é diferente, você conquistou e tal. Como eu disse anteriormente, nós somos resultado das nossas experiências com a nossa predisposição genética. Então, existem vários tipos de habilidade no mundo, né? Nós não nascemos dotados de todas as habilidades. Não, todas só eu, mas as outras pessoas não. Isso. Só você? Ok, tudo bem. Só eu, mas os outros não. Brincadeira, gente, é brincadeira. Eu tenho, muito. Devido à nossa história genética dos nossos antepassados mesmos, né? Eles tiveram um estilo de vida de acordo com a cultura, de acordo com a localidade, que vai fazer com que algumas informações fiquem registradas nas nossas células. E quando você concebe um outro ser humano, esse registro vai passar para esse outro ser humano. Então, ele tem algumas habilidades que eu não vou ter, eu vou ter algumas que ele não tem. Vem no DNA, não tem jeito. Isso, só que o nosso ambiente, né, onde nós nos desenvolvemos, ele vai ou nos ajudar a trabalhar essas habilidades ou não. E aí ele tem os fatores externos, eles vão diretamente para a forma como nós nos comportamos, né? Por que algumas pessoas desenvolvem transtorno alimentar e outras não, né? E isso está lá na nossa história genética, ok? Então, quando a gente fala de comportamento humano, a cultura influencia o comportamento humano, como ele está dizendo. A cultura vai influenciar o alimento que eu como, o local onde eu moro, né? A cultura do meu país, a cultura do meu estado, a cultura do meu município, a minha cultura familiar. Acho que é uma questão que inicia no micro, uma questão genética familiar. De um lado, você nasce com... uma predisposição. Você pode me corrigir se eu utilizar algum termo errado. Tranquilo. Você nasce com um determinado perfil pré-estabelecido, você entra em um núcleo familiar que vai moldar essa predisposição, seja desenvolvendo ou seja limitando. Você sai desse núcleo familiar para um meio um pouco maior, enquanto aquela sociedade de convivência diária que vai te influenciar, e tudo isso está ligado a algo ainda maior, que é a sociedade de uma forma geral. Então, quando você pega determinados hábitos de consumo alimentar e começa a entender de onde vem aquilo, você começa a questionar os seus próprios hábitos. Então, aquilo que eu estava dizendo, eu sou essa pessoa naturalmente exposta ao novo e que tem prazer no novo. Mas isso não vem de casa, porque a minha família tem um comportamento oposto. Minha família gosta da zona de segurança.
A minha mãe mesmo fala, eu não como metade do que você posta, porque eu não tenho coragem de provar. E aí é uma questão de personalidade. Eu tenho um interesse muito grande em conhecer o máximo de coisas que o mundo possa me dar. Porque eu acredito, é uma questão de crença, de valores, que tudo isso que nós estamos inseridos é muito grande para nós ficarmos presos a algo muito pequeno. Eu penso assim também. E aí quando você para pensar nas influências externas, pistache. Sabe como o pistache chega ao Brasil e vira essa moda gigantesca? O pistache nasce no Irã. É a principal região produtora de pistache. E o Irã exportava esse produto para os Estados Unidos. Só que com a rixa entre Irã e Estados Unidos nos anos 70, essa relação é interrompida. Então os Estados Unidos começam a plantar pistache na Califórnia. E aí o que fazer com esse pistache? Estudar os principais mercados para onde ele poderia enviar de acordo com os hábitos desses mercados. E o Brasil ama consumir o American Way of Life. Tudo que vem dos Estados Unidos, o brasileiro valoriza muito. E eu não vejo graça nenhuma em pistache. Eu gosto do pistache porque ele me traz uma memória afetiva. Eu lembro dos natais com a minha família de comer pistache, descascar o pistache. Mas faz parte de uma jogada de marketing muito grande. Mas não é uma coisa que seja assim, você tem uma memória afetiva, você tem Mas tem, sensorialmente falando, é interessante. É amanteigado, é salgado, é crocante, é um bom produto. Não é ruim, é gostoso, mas não é... E faz parte dessa estratégia, essa inserção e em vende horrores e tudo mais. E aí a grande pergunta é, você consome porque você gosta ou você consome porque as pessoas estão consumindo? Isso, e aí eu entro nessa questão da nossa vida, né? A sua vida, ela é resultado de quê? Das suas escolhas ou daquilo que te apresentaram e que você trouxe como sendo seu? Você sabe reconhecer a qualidade do que você come de maneira autônoma ou você precisa do outro dizendo que é bom para que você aprove? Isso. Exatamente. A maioria das pessoas precisa de consumir aquilo que o outro diz que é bom. Isso. A maioria. Não estou falando que é a maior parte. Onde eu tenho um encanto pelas crises existenciais, né? Para quem tem crises existenciais, é lógico que é desconfortável passar por isso, né? Você olhar à sua volta e não se identificar e não ver sentido mais naquilo que você está fazendo. Mas a crise existencial, ela vem para te mostrar que, escuta, vamos dar uma olhada na sua vida, tem alguma coisa aqui que está passando, que está faltando. A gente precisa ressignificar, né? A gente precisa viver a nossa vida com sentido, com significado, com propósito. E quando a gente recebe dos outros aquilo que nós temos que fazer com a nossa vida, uma hora vai ficar pesado. Uma hora a gente não vai dar conta de levar isso, porque vai incomodar, não são nossas escolhas, são escolhas que outras pessoas fizeram para nós, que é a questão da alimentação, né? Então, eu tô comendo o quê? Eu tô consumindo o quê? Você tem fome de quê? Isso, eu escolhi o quê, de fato, disso aqui, né? A vida também é assim. Essa vida que eu tenho, né? Esse relacionamento, essas amizades, esse autocuidado, isso é meu? Foi eu que escolhi? Então, as crises existenciais, elas têm essa qualidade de trazer para nós esse sacode de escuta. Precisa ver aí que não tá legal, não. Nós vamos ter que ressignificar isso que nós estamos vivendo. E como é importante, Elisete, a construção de um repertório emocional. É muito difícil nomear os nossos sentimentos. Sim. Uma coisa é comer uma cebola e falar que é uma cebola. Mas isso que eu tô sentindo é o quê? Isso é tristeza, isso é ansiedade, isso é medo, isso é luto. Hoje estávamos falando sobre isso, sobre a questão da ansiedade, que é uma coisa tão forte, entendeu? Que a gente sente, né? Eu já tive crise de ansiedade, e a gente sente isso, e assim, a sensação é que você vai morrer, né? E a gente tava falando sobre isso. E aí você não sabe o que você tá sentindo. Gente, o que eu tô sentindo? É no meu corpo? É no meu coração? É na minha cabeça? Você não sabe. Pode falar. E além de nomear, né? Nós temos dificuldade de nomear. E muitas vezes porque vem muitas emoções junto. Né? E às vezes a gente tem uma emoção sobre a emoção que a gente está tendo. Né? Um exemplo básico. Às vezes a gente
fica com vergonha de algo e sente vergonha da vergonha que a gente sentiu. É. Né? Não, e às vezes a gente sente vergonha até da outra pessoa que fez alguma coisa. Isso. Então, além da dificuldade de nomear as emoções, a gente tem dificuldade de entender por que a gente está sentindo aquilo. Porque o que te deixa muito feliz pode ser o que não me deixa, pode ser o que deixa ele mais ou menos. E a gente, tá tudo bem. Mas onde que nós aprendemos? Onde que nós aprendemos a sentir essa emoção nessas situações e com essa intensidade? E é complicado porque a maioria das pessoas são criadas. Criar uma pessoa é muito difícil, criar um filho é muito difícil. Eu não sou pai, mas eu imagino que seja. Não me diga que eu criei 2. Então, sei. Essa aqui criou 3. Existe toda uma geração que passou pelo engole o choro. Porque é muito mais fácil negligenciar algo do que enfrentar e resolver. E eu tenho como parte da minha personalidade também essa tendência de ser muito resolutivo. Qual é o problema? Como vamos resolver? O que é isso que eu estou sentindo? Qual que é seu signo? Eu gosto de perguntar o signo. Eu sou capricorniano, com tudo em Capricórnio. Muito obrigada. 2 capricornianos na minha vida. Não tem nada de signo. Eu também não, mas o meu é tudo o que ele descreve. Não, gente, capricorniano. Eu sou tudo que ele descreve. Você sabe que os meus melhores amigos... Eu nem sabia que você era capricorniano, Yuri. As minhas melhores amigas e amigos, a maioria é tudo capricorniano. E eu sou pisciana, eu sou o contrário. O oposto, né? O oposto. A emoção. Eu sou a Elisa virginiana e eu sou a emoção em pessoa, né? Eu ajo com o coração. Você encontra em nós o equilíbrio. Exatamente. Aí minhas amigas capricornianas, elas dão na minha cara, falam, cria vergonha na sua cara, para com isso, sabe que você é besta. Porque eu sou mesmo emoção, eu sou muita emoção. Mas eu adoro conviver com capricorniano. A maioria que eu convivo, meus amigos do dia a dia, aqui ela é capricorniana. Se não é realidade, o quê, né, Elisa? Se lidando com a realidade é difícil, não lidar com ela é o quê? Eu sou pisciana, né? Eu vivo no mundo de magia, nem sei. Mas já aprendi também a sair desse mundo. Já vivi, já saí dessa casinha. Porque é difícil, né? A gente conviver sempre nesse mundo. Gente, nós vamos chamar o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com a nossa comidinha. Eles estão experimentando o ceviche. E agora nós vamos vir com a nosso pratinho quente. E falando mais um pouquinho sobre o assunto de hoje, que tá pegando fogo aqui, né? Se a gente pudesse, a gente tinha 3 horas de programa. Mas infelizmente a gente não tem esse horário todo. Até daqui a pouco. Beijo. Laia, laia.